E vou começar contando só, dar um panorama, para vocês poderem entender um pouquinho por que eu fui parar lá no Vale do Jequitinhonha. Quando eu converti, eu me comprometi com Deus de que eu não seria uma crente normal, como eu tinha cansada de ver por aí. Porque eu tinha, com as pessoas que eu conhecia que eram cristãs, eram e chamadas de crente na minha escola, né? Falava assim, era tudo com testemunho esquisito. Eu mesma, antes de converter, eu achava que crente não prestava, que era um bitolado. E quando eu converti, eu decidi que eu não seria normal, no sentido do que eu conhecia de pessoas cristãs. E passei minha adolescência, eu converti com quase 15 anos. E eu passei minha adolescência na igreja. Deus me chamou aos 16 anos para missões. Não sei se meus pais lembram direitinho da época que eu falei que eu ia de qualquer jeito, que tinha um trabalho com adolescentes de missões, que ia morar em outra cidade, no sul de Minas. E eu tinha certeza que eu ia. E meus pais falaram, não, você não vai agora, você está muito nova, você vai terminar de estudar. E eu fiquei triste, que falou assim, mas Deus me chamou para missões, meus pais não deixam eu ir. E, na verdade, Deus estava me preparando, porque ainda não era o tempo de eu ir integralmente com missões. Mas durante a minha vida, nessa caminhada cristã, eu tenho dedicado ao Senhor para evangelizar e pregar, e é isso que a igreja foi chamada, para poder anunciar o evangelho onde estiver. Como eu, o Tiago e tantos outros são chamados para ser missionários integralmente. De ir, abandonar a vida normal, de um trabalho secular, e ir para o campo missionário. Só que outros vão ficar aqui no dia a dia normal, trabalhando, e no nosso meio de trabalho é o local missionário. Onde nós estudamos é isso. E eu decidi fazer assim. E quando como meus pais, a gente era de outra igreja, e lá eu não conhecia o trabalho dos batistas, eu não tinha esse conhecimento dos projetos missionários, da Junta de Missões Nacionais, do projeto Conexão de Missões Mundiais, da JUBAN, da Juventude Batista Mineira, do Pescador Jovem, e Operação Invasão, então eu não conhecia nada disso. E em outubro de 2011 foi quando eu conheci os batistas, que eu faço seminário na Faculdade Batista, e eu estava no segundo período, foi quando eu conheci a Junta de Missões Nacionais. E a partir daí eu orei ao Senhor, falando que eu queria dedicar as minhas férias sempre para servi-lo. E Deus me abençoou, porque em 2012 eu tirei férias em abril, é um mês que geralmente a gente não tem nada, e eu tinha ficado um pouco triste, e Deus conduziu tudo, que na verdade teve um projeto missionário em abril na Cracolândia de São Paulo. E eu pude ir. Eu e o Tiago, a gente participou, e um outro pessoal aqui de BH. Em julho participei da Megatrans, lá em Ribeirão das Neves, e também da Cristolândia BH. E eu não estava de férias nesse período, eu ia dia sim, dia não, porque eu trabalho 12h36. E aí, depois disso, eu comecei a orar. Deus, ano que vem, em julho, vai ter trans, eu quero muito ir. E as coisas caminharam que Deus colocou no meu coração, vou para o Vale do Jequitinhonha, que foi o projeto, que tinha um projeto aqui em Minas, em vários locais. E aí, eu decidi ir para o projeto lá, no Vale do Jequitinhonha. Só que, no mesmo dia que eu decidi, eu vou para o projeto do Vale do Jequitinhonha, que foi do dia 16 a 31, agora de julho, no mesmo instante, Deus colocou um desejo no meu coração, de arrecadar a doação para levar para as crianças lá. Por quê? Eu queria muito poder ir para lá, anunciar o Evangelho, poder pregar as boas novas, de poder anunciar Jesus, que transformou minha vida, e poder ir para lá. Só que eu não queria ir de mão vazia. Por quê? Eu imagino que a maioria aqui pode ter a mesma visão que eu. Que é o quê? A gente olha o Vale do Jequitinhonha, uma região pobre, carente, e precisando de um socorro espiritual e material. E aí eu senti esse desejo de arrecadar doação. Conversei com o pastor Alci, que é o coordenador da Trans, lá do Vale do Jequitinhonha. E lá com o coordenador, conversei com ele, com a esposa dele missionária, a Rejane, e eles amaram a ideia. E aí a gente foi organizando. A gente conseguiu doação
esqueci, foram a doação da creme dental com uma irmã lá da igreja da PIB do Justinópolis. Ela conseguiu no centro de saúde da região. Ela conseguiu, você lembra? 10 mil? Foi 10 mil, não foi isso tudo não, foi 1.444 caixinhas de creme dental. E aí, a gente foi organizando as coisas, porque ali estão algumas imagens das doações que a gente teve, que foi o creme dental, cola, todo o material. Se vocês forem ver, foi doação de todos os irmãos que contribuíram para levar para lá. Aqui a igreja contribuiu com bíblias, com algumas doações que passaram para os meus pais. E foi maravilhoso. Só para vocês poderem ver essa foto, aquelas 2 malas pretas estavam lotadas de doação. A minha mala vermelha, metade dela era doação. E mais 40 quilos que já tinham ido de doação pela Junta de Missões Nacionais. Estou mostrando isso para os irmãos, porque o que me alegra é que o trabalho não foi realizado sozinho. Eu fui para lá com outras pessoas, mas quem conduziu, quem segurou as cordas foram os irmãos das igrejas. Os irmãos batistas que abençoaram, levantaram, os pastores que incentivaram as igrejas a doar, as igrejas que a gente comunicou, irmãos que a gente falou, olha, faz uma doação. Às vezes a pessoa não tinha muito para dar e davam um sabonete. E isso foi contribuindo para a gente conseguir mostrar, que eu vou mostrar no finalzinho, mas montamos. Do que eu levei de doação daqui, deu para poder montar 300 kits para as crianças, que eram de material escolar e higiene pessoal. Cada kit tinha um caderno, 2 lápis de escrever, uma caixinha de lápis de cor, uma cola, uma tesoura, 2 creme dental, um sabonete e uma escova de dente. Cada kit foi montado dessas doações que aqui nas igrejas a gente conseguiu. E aí começou, que a gente foi a batalha para conseguir as doações, só que não foi só eu. Que o mais legal foi que a gente, nessa divulgação para conseguir, o Tiago mandando os e-mails para alguns pastores, um pastor de João Molevade, pastor Arilson, da Terceira Igreja Batista, ele mobilizou a igreja dele de doação, que também levantou uma quantidade que deu mais de 300 kits, semelhantes ao que eu levei, e levou ainda 20 pessoas com ele para participar do projeto lá no Jequitinhonha. Essa aí foi a primeira parte, foi as doações que a gente montou lá na igreja... na Igreja Batista de Itaubim. E só para a gente poder entender, lá em Itaubim a gente teve organização, teve treinamento, porque a gente às vezes quando pensa no campo missionário, a gente fala assim, beleza, eu tenho vontade de ir, quero participar de um projeto missionário, mas como é que eu vou? Eu nunca evangelizei, eu não sei nem como eu vou abordar uma pessoa, será que eu vou ficar travado assim, eu vou falar, o que eu falo? E aí a gente teve um treinamento. Então, se você tem vontade de ir no projeto, sente esse desejo, não fique preocupado. Às vezes fala assim, eu não sei o que falar, não sei. Primeiro que a gente tem o Espírito Santo que nos conduz. Segundo, que a gente passa por um treinamento, que a gente aprende algumas técnicas de abordagem, a gente conhece um pouquinho da realidade da região, para a gente não chegar assim tão despreparado. E aí, lá em Itaubim, foi divididas equipes que trabalharam em 7 cidades no Vale do Jequitinhonha. Eu fiquei a maior parte do tempo em Joaíma. Volta só fazendo favor o slide. Pode deixar na página da igreja. Essa aí é a PIB de Joaíma, que é o pastor Alci e a missionária Regiana que estão à frente, que são missionários da Junta de Missões Nacionais. E dividiu na cidade, eu fiquei lá em Joaíma uma boa parte do tempo do projeto, mas ajudei eles também passando em algumas IBFs e nas cidades. E o trabalho lá em Joaíma foi muito bom, porque a gente teve oportunidade aí de ir no asilo, a gente levou a equipe para evangelizar os idosos, e o mais legal de tudo que alguns aceitaram Jesus, e a gente teve a oportunidade de falar também do amor de Deus para os funcionários da instituição. E foi muito bom. A gente foi em 2 dias lá. No primeiro dia a gente fez um evangelismo, conversou, orou, se apresentou para a cidade. A gente estava passando pela cidade para que os principais órgãos públicos nos conhecessem. E nesse dia a gente só fez o evangelismo e tal. E no segundo dia, que foi 3 dias depois, a gente voltou lá e fez uma festinha para eles. A gente levou bolo e refrigerante para os idosos. Um bolo de chocolate maravilhoso, com granulado e tudo. Muito bom. E aí, foi assim, muito bom, porque eles continuaram escutando o evangelho, e é uma forma da igreja se fazer conhecida. Porque a gente chega às vezes num lugar desse, e foi impactante que a gente vê
uns idosos assim, tão abandonados, tão precisando de ajuda, de coisas simples, de sabonete, de um shampoo e de fralda, que é uma coisa bem cara e que lá faltava. Mas foi bom que a gente conheceu e a própria igreja lá de Joaíma está correndo atrás para poder ajudar com doações, continuar ajudando esse asilo, que foi muito bom. Aí a gente também passou na PAI de Joaíma. Só que, infelizmente, como estava em período de férias, não tinha aluno. Mas a gente também orou pelos funcionários e deixou uma porta aberta para a igreja voltar e continuar lá o trabalho na PAI. Esse de camisa ali, xadrez azul é o vice-prefeito de Joaíma. Tanto que eu peço aos irmãos que nas orações intercedam por lá, porque Joaíma está passando uma crise muito grande. Com a mudança da prefeitura, os cofres públicos estavam assim, todos negativados, e eles demitiram cerca de 200 funcionários contratados da prefeitura. Então, imagina a cidade interior, que gira em torno da prefeitura, e aí 200 funcionários serem mandados embora. Então, foi uma crise na cidade por causa disso, mas a intenção, que dizem do prefeito, não era das piores, no sentido de, quero acabar com todo mundo, mas foi porque não tinha condição de sustentar os funcionários. Então, ele preferiu demitir os funcionários. Há uma esperança de contratá-los novamente. Então, a gente espera isso mesmo, que a cidade está muito carente, precisando de ajuda. E aí, só uma foto de nossa cozinha, da casa que a gente estava, o pastor também trabalhando, só um pouquinho, mas trabalhando na cozinha. Pode passar. E aí, foi uma experiência que foi muito bacana para mim. Tem muitos anos que eu não mexo com criança na igreja. Eu trabalhei com criança só 2 anos, em escola bíblica e tal. Nem imaginava que eu ia... Meu objetivo, na verdade, não era ir para trabalhar com criança, apesar de levantar doação visando crianças. Porque meu objetivo não era que eu fosse responsável em entregar. Eu ia levantar as doações e entregar para os missionários, e eles, o pastor Alci e a Regi, eles conduzirem da melhor forma. Só que eu fui surpreendida. A gente estava evangelizando nesse bairro, é um bairro muito grande, que chama IP. E lá é dividido em 3 partes, IP 1, 2, 3. Pra vocês terem ideia, o bairro é muito grande, tem umas partes mais organizadas, mas tem uma parte muito pobre, com casas muito simples, com, assim, uma situação bem complicada, mas outras, uma parte normal. E aí a gente estava evangelizando na rua, e em frente a essa igreja da Assembleia, estavam as crianças. Essa foto aí é do 2º dia que eu fui. Mas no primeiro dia, tinha 9 crianças na porta da igreja. Por que na porta da igreja? Era o único lugar que tinha sombra. Um sol, todo mundo assim, aquele sol queimando cabeça mesmo. E a gente viu as crianças. Eu estava com a minha dupla, Natália, e eu falei, vamos lá naquelas crianças evangelizar. E foi bem legal, porque eu estava com aqueles cubos evangelísticos e fui apresentando o evangelho para as crianças. E elas demonstrando muito interesse, eu perguntando, você está entendendo? O que eu falei agora? E as crianças respondendo com muita atenção, com muita convicção que tinha entendido. E eu orei com elas, perguntei primeiro, quem deseja entregar a vida para Jesus? Todas elas levantaram a mão. E como é que a gente vai orar? Aí uma delas falou, a gente tem que ajoelhar. Eu falo assim, você quer ajoelhar? Você acha que vai ser bom? Eu quero ajoelhar. Aí todas elas ajoelharam e oraram, entregando a vida para Jesus, confessando Jesus como Salvador. E a gente prometeu que voltaria, isso foi na sexta, na segunda-feira, para fazer um trabalho com elas, brincadeira, e levar uns livros, porque eu ainda não sabia se eu ia conseguir levar a Bíblia infantil ou umas revistinhas da história de Jesus para as crianças. Eu ainda não tinha definido o que eu ia conseguir. Mas eu falei assim, vou prometer que eu vou levar umas revistinhas, que a revistinha eu garanto, mas não sei se é a Bíblia. E aí, foi aquele evangelismo muito bom, fiz brincadeira com as crianças, voltamos no 2º dia. E eu falei com elas que elas poderem convidar mais coleguinhas dela. Elas encheram ali, isso aí, gente, foi logo no início. Chegou mais criança depois, participou das brincadeiras de estourar balão, e pulava, gritava, e me apertava de um lado, brotava, eu estava falando, de repente chegava uma menina atrás de mim, me cutucando, tia, eu também quero brincar, tia, eu também quero brincar. E aí depois a gente contou historinha para elas. Eu fiz a mesma história com o cubo evangelístico, e foi muito bom, porque uma boa parte das crianças demonstraram entender claramente a mensagem do Evangelho. Não foi simplesmente levantou a mão, mas quando eu perguntava o que elas tinham entendido, quem era Jesus para elas, elas respondiam, Jesus é meu Salvador. E aí eu fiquei muito feliz de ver as crianças respondendo. E aí eu perguntei, quem quer entregar a vida para Jesus? E uma menininha, que tinha ido no primeiro dia, ela
dizia católica, que ia na igreja católica lá da cidade e entregou a vida para Jesus. Nesse segundo dia, eu perguntei quem quer entregar a vida para Jesus. Ela falou assim: tia, eu já entreguei minha vida para Jesus no outro dia. E eu fiquei muito satisfeita de ver as crianças que elas realmente tinham entendido a mensagem do Evangelho. E a gente conseguiu umas Bíblias para levar para elas, porque o pessoal de João Molevade, que é a equipe que estava comigo lá em Joaíma, tinha levado umas caixas de Bíblia também, além daquelas que eu consegui aqui na igreja. E eles levaram umas Bíblias infantis. Então foi muito bom que a gente pôde distribuir para essas crianças que aceitaram Jesus, aquelas que a gente tinha conversado separado também e viu que realmente estava desejosa não só para receber um presente, porque por ser uma região carente, e sempre aparece algum trabalho lá, sempre tem alguma equipe de algum lugar que vai ajudar aquela região. Então, eles já estão acostumados a receber presente, a receber brinquedo. Então, o pedir, às vezes, nem é porque realmente quer, mas porque quando vem alguém, já pede. E a gente viu que aquelas crianças que realmente estavam desejosas de receber a Bíblia, de conhecer mais do Evangelho, elas vieram conversar com a gente. E a gente foi perguntando, né, porque a gente não tinha Bíblia para todo mundo, e a gente deu para algumas, e principalmente aquelas do primeiro dia. E foi muito bom, porque teve outras experiências muito boas lá, de ir numa casa, eu estava com minha dupla numa casa, que foi uma experiência muito boa, que a gente começou a conversar. Eu estava meio assim, porque era um casal, e eles são muito envolvidos na igreja católica. E como católicos, eles participavam das reuniões carismáticas. E a gente ficou assim, será que eles estão entendendo o evangelho mesmo? Porque a gente fica meio com um receio, se eles, porque como já estão envolvidos, o que eles conhecem, se dá um choque, né? E a gente começou a evangelizar, começar a apresentar. E quando a gente perguntou, vocês querem entregar a vida para Jesus? O marido e a esposa, muito firmes, falaram assim, nós queremos, Jesus muda a nossa história. E falou assim, e foi muito bom que eles fizeram estudo bíblico com a gente, completou, a esposa fez o estudo bíblico com a gente. Só que o marido estava trabalhando no horário que a gente não tinha condição de ir lá. Porque a gente foi no sábado, primeiro dia, e ele estava em casa. Durante a semana, ele trabalhava até 7 horas da noite. Então, não tinha condição da gente ir lá dar o estudo, porque era muito longe da igreja. E aí, a esposa fazia estudo com a gente 4 horas da tarde. E quando o marido chegava, ela fazia estudo com ele. E ela, assim, entendeu a mensagem mesmo, muito esperta, respondendo para a gente as perguntas do Evangelho de João. E foi, assim, muito bom ver que ela entendeu a ponto de conseguir ensinar o seu marido. E isso, assim, é o que a gente vê na Bíblia, que as pessoas conheciam a Jesus, eram transformadas pelo Evangelho, conheciam a Deus, e aí elas anunciavam para o outro. E ela fez isso, ela aprendeu de Jesus, fez o estudo com a gente no horário, e logo em seguida ensinava para o marido. Então foi muito bom. Aí em frente à igreja ainda com as crianças, pode passar. Essa é uma parte mais pobrezinha também, que é um outro bairro da cidade. É como uma vila. E essa região assim chama atenção, que a gente vê uma grande diferença nas casas que são de irmãos evangélicos, mesmo de outras denominações, e de quem não é. Porque, por exemplo, uma casa do lado esquerdo, ali não é uma casa pobre, suja, bagunçada. Não é porque eles não têm dinheiro, mas uma casa bagunçada. E do lado direito tinha uma casa de uma senhora, também muito simples. Se for olhar no mesmo tipo de trabalho da vizinha dela, mas a casa limpa, uma casa organizada, a gente vê que é diferente. O ambiente de uma casa de um não cristão é uma casa bagunçada, faltando realmente a luz de Deus lá dentro da família. E nas outras casas que a gente via, casas muito, muito simples, mas casas organizadas. E um aspecto interessante lá de Joaíma e da cidade de Jequitinhonha é que a gente chega na cidade, a gente conversa com as pessoas e todos nos convidam para entrar. Independente de do que a gente vai falar, eles chamam. Às vezes estão até com a cara que não estão muito afim de escutar, não, mas eles chamam sempre a gente para entrar. Então são pessoas muito hospitaleiras, pessoas muito receptivas e dispostas a conversar com a gente. Pode passar. E aí, como eu falei, eu fiquei lá em Joaíma uma boa parte do tempo.
Só que eu também ajudei a missionária Rejane fazendo um trabalho nas IBFs. Aí pode passar. Isso aí, gente, foi muito legal, porque em Santana, que é em Ponto dos Volantes, a igreja estava lotada e eles não tiveram como divulgar para o bairro todo. Vocês terem ideia, não tiveram como divulgar para a cidade toda. No dia anterior, até às 4 horas da manhã, na praça que é em frente à igreja, teve evento da prefeitura, com show, barraquinha, bebida, o povo ficou até 4 horas da manhã na rua. Então, não teve como a igreja divulgar de verdade que teria um trabalho com as crianças. Olha só, a igreja estava lotada. Se eles tivessem divulgado, teria que ter feito na pracinha, porque não tinha condição de receber todas as crianças lá para atividade. E foi muito bom que a gente fez brincadeira. A brincadeira top para as crianças era estourar o balão. Então, a gente fazia brincadeira para quem estourava o balão primeiro. E os presentes eram pacotinho de bala, pipoca, a revistinha História de Jesus Cristo. A gente fez também para pintura facial. Eu tentei, estava mais para pintura abstrata, mas eu tentei fazer pintura nas crianças. Mas as crianças estavam tudo felizes lá participando. Aí em Jequitinhonha, a gente teve o teatro de fantoche, teve doação dos kits também que a gente montou. E estava bem cheio também a igreja, pode passar. Aí a gente teve uma IBF em Joaíma, que conseguiu numa escola, e uma irmã que foi membro lá na Igreja Batista em Jequitinhonha, fez doação da montagem do cenário. A gente fez um teatro que é a história do Pirulito Verde, e ela fez toda a doação de tudo é como assim, tirando balão, tudo é comestível, é bala, ali aquela fonte tem guaraná no pote para a gente beber, tudo é comestível. Estava muito cheio, participou, teve muita criança, e pode passar. A gente conseguiu atingir um bom número de crianças nesse trabalho, foi muito bom. Olha o tamanho da fila. Essa fila aí foi que a gente montou em uma sala. A ideia era que a gente entregar na saída o kit. Mas aí acabou que teve que montar, porque teve tanta criança, a gente distribuiu senha para as crianças, para elas irem receber os kits que a gente levou de doação. Tanto os kits aqui de BH, que as igrejas passaram para mim, como os kits também que o pessoal de João Molevade conseguiu arrecadar. E foram muitos kits. E para terminar a nossa história, dessa parte das doações, depois eu fui para o Jequitinhonha, para a cidade de Jequitinhonha, e fiquei lá uns dias. O Tiago também foi, porque ele estava em Florestal, e foi para o Jequitinhonha. E lá nesse trabalho a gente teve uma experiência muito boa, que foi com essa família. Essa família, uma parte da nossa equipe tinha ido uns dias anterior evangelizar, que é o Rui, que ele está lá no fundo, escondidinho. E a família toda aceitou Jesus. E foi muito bom, porque eles entenderam a mensagem, se dispuseram a fazer estudo bíblico. E aí depois o Tiago ficou com eles 3 horas, depois que eles aceitaram Jesus, gente, 3 horas fazendo estudo bíblico do Evangelho de João. Primeira lição do Evangelho de João. Vocês conhecem o Evangelho de João, a parte do estudo bíblico? Então, a primeira lição, 3 horas, com eles, e eles querendo que o Tiago continuasse lá, para poder continuar ensinando, que eles queriam aprender mais e mais. E a gente teve uma experiência muito boa de evangelizar, de dar o estudo para eles, fez o Evangelho de João todo, e as 3 primeiras lições do que Jesus deseja que você faça, né, que a gente usa para preparação para o batismo. E a família, assim, muito receptiva, desejosa de aprender, uma família que já passou por várias experiências de outras igrejas evangélicas, neopentecostais, então com ideias muito confusas de salvação, muitas coisas assim confusas que não ficaram tão claras para eles, e a gente pôde ajudar e pôde mostrar na luz do Evangelho. Então, irmãos, o que eu quero destacar para a igreja é essa necessidade da gente ir para o campo missionário. Eu fui, não porque eu tenho o chamado de Deus para missões, porque eu tenho. E assim que eu terminar o seminário, termino dezembro do ano que vem, quero me apresentar para a Junta de Missões Nacionais como missionária. Só que não são todos aqui que vão se apresentar como missionários, mas nós todos somos missionários. E esse é o nosso desafio, sabe, de vocês participarem, de terem essa experiência maravilhosa de ir ao campo missionário. Sempre tem algum projeto missionário acontecendo, sempre tem.
E no site da junta tem as datas. A gente pode passar depois contato aqui para o promotor de missões divulgar aqui para a igreja. Mas o meu desafio para vocês é de vocês irem para o campo missionário. Dedicarem 15 dias do ano de vocês para um projeto missionário. Eu orei e falei com o Senhor que queria que minhas férias fossem para que eu servisse a Ele no campo missionário. E Deus me abençoou que ano passado eu pude participar nas minhas férias, esse ano pude participar nas minhas férias. E é assim que eu quero poder evangelizar as pessoas. E um texto que eu queria ler rapidamente, não vou pregar, é só porque é isso que me faz pensar da necessidade de evangelizar, que é em Romanos 10, a partir do versículo 13. Desculpa, a partir do versículo 14. Pois como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Deus nos chama para a obra missionária. Deus nos chama para evangelizar. Obrigada. Deus nos chama a anunciar o evangelho para as pessoas. E não é só no projeto missionário. Então, se envolve em missões. Se envolve em missões. Seja um missionário no seu trabalho, na faculdade, aqui no bairro, com os seus vizinhos. Nos cultos nos lares, chama o pessoal a participar do culto. É uma forma de evangelizar seus vizinhos. E dedique um tempo das suas férias também para poder ir para o campo missionário. E, para finalizar, ali está o nosso relatório geral de todo o projeto que aconteceu no Vale do Jequitinhonha, nas 7 cidades. Se a gente for ver, assim, ali está dividido, ali está todo o projeto, mas no Vale do Jequitinhonha, adultos evangelizados, 1.577, crianças evangelizadas, 1.308, decisões de adultos, 374, decisões de crianças, 236, estudos bíblicos realizados, 169, pessoas em estudos bíblicos, 264, dias de BF, foram 11 dias que ocorreram em BFs. Nas doações, ali no kits de higiene bucal, mais 650, lanches, 3.400, aferição de pressão, 47, roupas e sapatos doados, 2.940, casamento civil, teve até casamento, 2, curso de doação de flauta, que teve um pessoal que foi para a cidade do Giru, que é um distrito, e deu o curso de flauta, que eles fazem musicalização, foram 30 crianças, curso de trabalhos manuais, foi bem legal esse trabalho, também foi lá no Giru, foram 45 pessoas, capelania hospitalar, que foi visita aos hospitais, foram 58, e kit de material escolar, mais de 300. Isso aí é um reflexo essas doações foram que as igrejas doaram. E não posso deixar de destacar também que pessoas que eu conheço, que não são cristãs, algumas são, outras não, também sentiram-se tocadas de poder contribuir com esse trabalho, que eu divulguei no Facebook, e eles participaram. Então, irmãos, isso aí assim, é um resumo do resumo do resumo, porque foi muita experiência, foi muito bom e eu espero assim, muito vê-los em breve no projeto missionário comigo. E se eu não estiver no mesmo trabalho que vocês, vai receber notícias que os irmãos aqui da igreja participaram de projetos missionários. Agora em outubro vai ter um projeto missionário, não sei a data certinha, a gente envia para o promotor de missões, que vai ter na Cristolândia BH. Vai ter uns dias lá de trans. Então, é uma experiência também para você. Às vezes você não tem férias tão cedo, está sem previsão das suas férias, mas tirar um tempinho em outubro, às vezes dá para você poder ajustar uma folga, poder participar. Então, é isso, irmãos. Obrigada à igreja, obrigada a todos que oraram e que contribuíram com o projeto. Porque muitos aqui enviaram doações, mas a igreja também intercedeu. Através da vida da minha mãe e do meu pai, que falaram do projeto, e ao irmão Toninho, que abençoou, através da igreja, a doação das Bíblias e as outras doações. Muito obrigada.